pelo convite do Centro Espírita Seara de Luz para fazer essa explanação aqui sobre, focado, né, com a questão do suicídio, nesse mês que a campanha, né, de prevenção ao suicídio todo ano se repete, lembrando que essa campanha tem que ser mantida o ano todo, que as pessoas, né, sentem as aflições, né, corriqueiramente. E eu separei um tema aqui em que é um dos pontos importantes para que a gente possa demover as pessoas da ideia de suicídio. Desafios e soluções para o espírito imortal. O título já faz um chamamento para que as pessoas entendam que ele não é apenas aquilo que ele vê no espelho, a matéria, carne e osso. Há uma alma, um espírito imortal que anima esse corpo, que faz o pensamento fluir, que faz os sentimentos, é a origem dos sentimentos, de onde surge tudo que se sente, inclusive as alegrias, as tristezas, tudo decorrente da vida, já que estamos num campo de provas e expiações, né? Costumo dizer que a Terra não é um parque de diversões, apesar da gente insistir nisso, né? E que muitos obstáculos ocorrerão, muitos obstáculos vão acontecer e vão surgir, e a gente tem que superar. Então, desde o processo reencarnatório, já começam os obstáculos em que a gente precisa aprender a superá-los, a transpassá-los, a contorná-los. Então, começa com a perda de consciência do espírito reencarnante para que ele possa ser acoplado no corpinho que está se formando no ventre da sua futura mãe. Ali a gestação vão ter nuances, né, peculiares, né? Cada espírito tem uma nuance diferente. Tem espírito que já perde a consciência, acopla, e ali ele vai caminhando em direção ao parto. Outros resistem mais ao processo reencarnatório e mantêm a consciência ainda por alguns meses de gestação, a ponto de dar comunicação mediúnica, como eu já presenciei, e da comunicação mediúnica, o processo reencarnatório já tendo sido deflagrado, a ligação com a mãe e com o bebê na barriga, né, o feto já estava feita e o espírito ainda não estava acoplado, não tinha perdido a consciência ainda. Depois veio o parto. O parto normal é o primeiro obstáculo que o espírito encontra na sua vida. O parto cesariano é uma opção da inteligência humana, né, uma alternativa que se encontrou para se reduzir as mortes por parto. Mas ainda há crianças que não querem nascer. Eu conheço um caso de que o parto cesariano, o médico queria pegar a criança e ela se esquivava dentro do ventre da sua mãe. Até que o médico insistiu lá e puxou a criança e ela teve que vir à luz do mundo, né? Então, os obstáculos vão acontecendo, aprender a falar, aprender a andar. E não aprender a andar, vem o cair e o levantar. Agora, e sim. Nisso entra um fundamental papel dos pais. Porque aí os pais vão ter que se concentrar já na educação, na preparação para os obstáculos da vida, para os desafios que a vida vai trazer. A gente vê muitos pais de primeira viagem, quando a criança cai, corre, levanta, bota no braço, não sei o quê. E às vezes a criança nem... O ideal é ver se a queda não foi grave. Se não foi grave, estimula a criança a se levantar, dá força para ela, estimula, manda levantar. Se precisar, dá uma mãozinha, mas não pega, não tira do chão. A pessoa, desde criança, precisa aprender a cair e levantar. E a vida vai exigir disso das pessoas o tempo todo.
Depois a criança aprende a ter um obstáculo de argumentar, de formar argumentos, e ele coloca palavras desconexas, mas aquilo ele termina conseguindo com o desenvolvimento, com o passar da idade, né? À medida que a criança vai amadurecendo, ele vai, né? E aí vem também a expressão da vontade, que aí é mais um desafio. Expressar a vontade nem sempre significa que ela vai ser atendida. E esse desafio é importante. E é nessa fase que você vai preparar o adulto que vem lá na frente. Então, lidar com a contrariedade da sua vontade. Aí entra a questão da educação, da preparação para que a criança aprenda a ouvir o não, aprenda a lidar com o não. Aí começam os desafios ainda na infância. Ouvir o não pode, né? O não deve, não há condições, o agora não, o depois. Os pais inteligentes dizem, vou pensar, e aí pondera, se diz sim, se diz não. Até chegar à idade da razão, que é os 7 anos, em que a criança já pode saber o porquê das coisas. E aí você precisa explicar, não pode por causa disso, e aí já entra os conceitos de ação e reação, né? As crianças vão tentar entender que determinadas coisas não podem porque tem uma consequência, né? Porque tem um impedimento, porque tem uma limitação. Mas na vida adulta, aí sim os desafios são mais sérios. As vicissitudes da vida, para uns, são verdadeiros desafios. Já para outros, são meros eventos, encadeados ou não. Então, o olhar de um para um desafio, o olhar de duas pessoas diferentes para um determinado evento, para um pode ser uma coisa banal, para o outro pode ser um enorme desafio. Por isso, a gente não pode achar que a pessoa que está passando por tormentos, né, por tormentos psíquicos, você chegar e dizer que isso é besteira, isso não é nada demais, fulano está botando chifre na cabeça de cavalo, criando tempestade cortada, né, nos ditos populares, certo? Mas as causas que levam a pessoa ao suicídio, além desses desafios que a vida coloca, tem uma questão de conceito, tem uma questão de comportamento. E aí a gente vem, uma das questões importantíssimas, né, fundamentais, é o materialismo. Então, disseminar o espiritualismo entre as pessoas que nos rodeiam, disseminar o espiritualismo por onde a gente passar, inclusive através da doutrina espírita, e agora com o advento das redes sociais, vamos enxurrada, né? Porque as pessoas terminam entrando em contato e aquela ideia nova vai repetidamente com as postagens, aquela ideia nova vai internalizando até ele despertar. Tem também suicídios causados por rebeldia, o espírito reage contra as situações que a vida lhe impõe, né? Que as questões de resgate lhe impõem, e se rebela contra aquilo e se suicida. Tem suicídio de vingança também, né? De você querer fazer o outro sofrer, se suicidar. Eu conheci um caso de um homem que achava que a mulher estava traindo ele com o primo e matou os filhos e se matou. Ele fez a mulher sofrer o resto da vida. Doença sem cura também é causa de suicídio, como AIDS, como câncer. Em muitos casos acontece o suicídio assistido. Quando a pessoa é um paciente terminal, em alguns países isso é legal, né? O suicídio assistido, que entra na mesma classe da eutanásia. Você está suprimindo da pessoa a oportunidade do resgate. Ou ela própria suprime dela aqueles momentos finais, né? Em que ela tem a lucidez para se arrepender e para se reconciliar com a lei de Deus e com o Pai, e ela opta por decidir um suicídio assistido. Cegueira, hanseníase, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, lá do livro Memória de um Suicida, era um escritor, né? E, noutra encarnação, ele cegou uma pessoa. E aí,
ele vem naquela encarnação, como escritor famoso, ele cega, adquire cegueira e não suporta aquilo e se suicida. Mas foi muito bem utilizado junto com Ivone do Amaral Pereira, que também era suicida recorrente. As 2 últimas encarnações dela, ela mesma contou que foi por rebeldia, por amores não correspondidos, né? Por abandonos, e ela vai e se suicida 2 deles. E na última encarnação dela, como Ivone do Amaral Pereira, ela já sabia, foi revelado para ela, o espírito protetor dela, Charles, revelou para ela, foi assim, foi assim, foi assim. Não faça mais. E ela passou a encarnação inteira com o impulso do suicídio e resistindo, com o impulso do suicídio e resistindo. Foi uma grande verdade. Tem também os suicídios causados por loucura ou esquizofrenia. E aí, né, a responsabilização é tênue, é mais aliviada, porque a pessoa estava fora do seu senso, né, da sua normalidade, né, do seu senso comum. Estava enlouquecido. Mas isso não significa também que a pessoa não vai sofrer as consequências. Sofre sim. Transtorno bipolar, ora eufórico, ora depressivo. Síndrome do pânico, você perde a noção das coisas. Síndrome do pânico, você perde o bom senso. Parece que você está num beco sem saída, que não tem para onde ir. Mediunidade não educada, né? Que é objeto de obsessão, e a própria obsessão espiritual também são causas de suicídio. Né? Dependência por abuso de álcool e outras drogas também provoca. Conheço um caso aqui em Juruti disso. Morei numa casa que no dia que eu morei quase um ano, no dia que eu me mudei, o rapaz que era o motorista do caminhão da mudança nos revelou que naquela casa tinha morrido, né, suicidado, um rapaz. Os filhos do dono da casa. A casa era alugada na época. Né? E nessa casa eu morei um ano e a gente sentia, eu sentia muita tristeza, sentia muita intuição, até que um determinado dia eu psicografei um relato de um espírito suicida. Se der tempo, eu ainda abordo ele aqui, ainda hoje. Depressão. Depressão é um problema seríssimo que todo mundo precisa ficar atento, precisa ficar observando as pessoas que lhe rodeiam, sejam crianças, sejam jovens, principalmente na puberdade, adolescência, sejam adultos que estão em situação de risco, sofrendo abuso, violência, etc. Sejam idosos, há muitos idosos que também se suicidam por questões de não querer dar trabalho a ninguém, por solidão e outras causas mais. A depressão tem infinidade de causas. Pode ser por abuso sexual, e isso provoca também a depressão infantil, quando o abuso é na infância. Dilemas da vida e da sexualidade. Também conheço um caso aqui de um rapaz que, no dilema da sexualidade, a família não aceitava, né? O companheiro, o namoradinho, pressionou, lançou anátema, colocou ele no canto da cerca, e aí ele não suportou e suicidou-se. Esse rapaz fez uma passagem espiritual pela nossa reunião mediúnica e estava muito atormentado, muito perdido, muito desorientado. que mais? Culpa, processos de culpa, remorso por delitos cometidos, né? Fuga da responsabilidade, por medo de se suicida, por orgulho, comete delitos de corrupção e por orgulho, para não ver, né, não ter que encarar as pessoas ou não ver o seu nome jogado na lama, se suicida. Por adultério, acontece também muito isso. Tem um caso do nosso irmão Mário Sobral, no livro Memória Suicida, né, em que ele flagra a mulher em adultério e ele estava armado com arma de fogo, ele atira no amante, estrangula a sua mulher e se suicida com um tiro na cabeça. É um caso grave também. Tem a história do Mário Sobral lá, no Memória do Suicida.
Tem os casos de se sentir inútil, de ter uma autocobrança exagerada. Tem os casos da vida sem sentido. A pessoa tem uma vida vazia, nada preenche, não tem objetivo de vida, né? Não tem objetivo profissional, não tem nada. Bullying, que é um caso muito em voga hoje em dia, né? Sentimento de inadequação, que é muito comum na adolescência. Ele olha para o mundo e diz, eu não pertenço a isso. Porque ele tem os conceitos de mundo um pouco diferentes. Certo? Por quê? Está acontecendo muito reencarnação de espíritos que ficaram muitos séculos retidos nos umbrais. E agora, no período de transição, eles estão reencarnando e estão chegando nos lares, né? E principalmente nos lares mais preparados para lidar com isso. Nos lares espíritas é muito comum. Perda de pessoas amadas também provoca suicídio, mas as pessoas precisam saber que o outro morreu de morte natural, eu vou me matar para ir para perto dele. Então, eu cometi um delito, ele não. Então, você vai terminar um delito no sentido de contrariar a lei divina, tá certo? Não de ser um crime. E aí você vai para aquela pessoa que desencarnou, vai para um determinado plano espiritual e você vai para outro. Não vai encontrar. Problema de rejeição, né? De baixa autoestima, de obsessão. Eu presenciei, eu tomei esse conhecimento de um caso muito interessante. A moça, os pais dela se separaram e ela mantinha contato com o pai. O pai mudou-se para outra cidade, no caso aqui de Juruti. Vou mudar exemplos aí, né, para não se identificar quem é a pessoa. E o pai se mudou, né, para outra cidade e ela continuava, tinha o contato com ele e tal. E aí, um belo dia, o pai mudou o número e não passou o número. E ela se queixou, reclamou e se sentiu rejeitada pelo pai, porque não tinha mais contato com o pai. Chegou na puberdade ali e tal, arrumou um namoradinho. Belo dia, o namorado vai e termina o namoro. E ela entra no processo, né, de rejeição, de baixa autoestima muito grande, que já era uma recorrência, né? Ela entendia isso como rejeição e terminou que ela pegou, comprou veneno, chumbinho e tomou. E a mãe dela me relatou isso, a gente estava em pé no corredor do supermercado, ela chorava muito, né? A mãe relatando para mim, as lágrimas corriam de quase no rosto dela, e ela me contando essa história. E ela estava no outro cômodo da casa e deu aquele estalo na cabeça dela, né? A espiritualidade, né? Alertou, e ela correu, a filha estava passando mal, e ela levou correndo para o hospital, e chegou lá, fizeram lavagem estomacal e tal, a pessoa escapou. E já no leito de recuperação, ela conseguiu ainda pegar uma esfera de chumbinho que estava presa no aparelho da Então, foi um caso que, graças a Deus, não chegou, né, a se consumar. Mas os casos são muito graves. Então, quais são as consequências, né, de quem se suicida? O suicídio é contrário às leis naturais, às leis de Deus. Toda vez que eu contrario as leis naturais de Deus, a gente termina tendo que se reajustar a esse mecanismo. Então, quando eu me suicido, quem se suicida está morrendo de vontade de se livrar do problema insolúvel que está tendo, está querendo se livrar do tormento psíquico que está passando. E aí, acha que tirando a vida, aquilo vai terminar, vai se acabar. Então, sofre um grande desapontamento, que é descobrir que continua. Agora, o reajuste dessas leis vai depender, vai ser de acordo com a causa e com a circunstância. Duas pessoas que se suicidaram com tiro no ouvido, necessariamente não vão vir problema no aparelho auditivo. Depende do nível de consciência e do nível de culpa que cada um sente do ato que cometeu. Quando o espírito se suicida, ele passa por um processo muito doloroso. Porque quando a gente reencarna, lá bebezinho, que perde a consciência, né? Passa pelo processo de gestação, o espírito, aquele corpo, aquela composição matéria e espírito, recebe um tônus vital para viver o tempo
programado para aquela vida. Está programado viver 80 anos, recebe tônus vital para 80 anos. Quando eu interrompo essa vida antes dos 80 anos, eu ainda tenho tônus vital. E isso fica impregnado no perispírito. E esse tônus vital forma uma ligação com o corpo físico. Então, o espírito tem sofrimentos atrozes. Né? Ele sente as repercussões da decomposição do corpo no perispírito. Os espíritos dão comunicações assim em sofrimentos atrozes, terríveis. Então, é muito lamentável isso. Né? Então, precisa de muita prece, muita oração para aliviar aquele sofrimento. Né? E tem a questão dos arrastamentos da lei. Tem um processo, um ciclo que o espírito passa ali que não tem como ele deixar de passar. Alguns acordam nos umbrais, nos vales suicidas, passam o tempo ali purgando a questão do tônus vital, né? Outros passam por um processo, né, no plano espiritual, que são os arrastamentos, que são as ligações, né, simbioses que puxam, que arrastam. Mas, normalmente, a pessoa que está passando por um sofrimento psíquico avassalador, ela não tem lucidez para discernir o certo e o errado. Então, ela é culpável? Depende até certo ponto. Né? Depende da circunstância, depende de cada caso. A pessoa, como eu falei, quer apenas se livrar dos tormentos, necessita de muito amor. Pessoas que estão com ideias suicidas necessitam de muito amor. Apesar da pessoa que está perto pode sentir medo, né, de que a qualquer momento possa acontecer, mas é preciso dar muito amor. Porque junto com o amor vai uma carga de energia doada ali que vai reharmonizar aquele ser que está ali desarmonizado psiquicamente. E como é que eu consigo identificar os comportamentos, né, desses espíritos, desses indivíduos, né, na questão do suicídio? Isolamento social é um deles. Né? Automutilação, é muito comum os jovens se cortarem, né, no braço. Essa automutilação é um sinal, né, de tendência suicida. É preciso instruir muito, né? A família espírita precisa mostrar muito as questões, conscientizar. A prevenção passa pela conscientização. Né? Então, e vem a depressão, a gente já falou. A depressão é diferente de tristeza, certo? A depressão você não tem motivo, mas está triste, profundamente triste. Com a depressão nada lhe alegra. Você pode tirar na Mega Sena e você vai continuar triste. A depressão 2 semanas, 3 semanas. A tristeza é diferente. A tristeza por que você está triste? Ah, eu estou triste por causa disso, disso, disso. Então é natural sentir tristeza quando você tem um evento que provoca tristeza. Mas a depressão você vai dizer, você está triste por quê? Não sei. Só uma angústia, né? Uma tristeza, não sei por quê. Né? Muitas vezes são reminiscências de casos anteriores que afloram no subconsciente e a pessoa fica tendo pressa, fica sentindo tristeza. E nada lhe alegra, né? Está dentro de uma festa, está ali, ó, triste, olhando tudo de forma muito cética. E a tristeza passa logo. Né? Se a tristeza passar uma semana é muito. E as fases do suicídio passa pelos pensamentos suicidas. Depois a pessoa passa a bolar planos na sua cabeça. E depois vem as tentativas. Tentou uma vez, já sabe que a pessoa tem tendência. Pra, no final, infelizmente, acontecer o suicídio. Então, do ponto de vista do suicida, falar é sempre a melhor opção. É sempre a melhor solução. É imprescindível escutar a pessoa. Ele vai falar de desesperança, ele vai falar de desespero, vai falar de desamparo, não acha que o futuro vai ser bom, ele não tem planos para o futuro, ele não acha a sua vida agradável. Ele vai falar disso. Então, você vai olhar e vai dizer, pronto, isso aqui é um candidato. Precisa ter uma abordagem específica. De quem está socorrendo, o segredo é escutar, ouvir, colher, né? Nunca rejeitar. Tem muito preconceito em relação a isso. O pessoal tentou suicídio, pronto. Ninguém trata mais do mesmo jeito. Né? Não tente, ao conversar com uma pessoa, distrair ela com outros assuntos. Pergunte como ela se sente, certo?
Aí vocês acham assim, Jaime, como é que eu pergunto, né? A pessoa que está ali, né, com ideias suicidas, ela vai perguntar. Pergunte se ela se sente triste. Pergunte, você sente que ninguém se preocupa com você? Questão de autoestima. Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Você já pensou que seria melhor estar morto? Ou sente vontade de morrer? São perguntas assim diretas, né? Para você poder encontrar, alcançar a pessoa. Agora, se a pessoa se fecha e não consegue falar, aí a gente precisa estabelecer vínculos e construa confiança. Aí você precisa, então, compartilhar pensamentos seus, sentimentos, né? Para despertar, né? Para utilizar a empatia, se colocando no lugar dele. Razões, mostra que entende porque ele está passando por isso. Se você já tiver passado por isso, melhor ainda você dizer, já passei por isso, né? Consegui sair, utilizei esse recurso, esse. Né? Se coloque no lugar do outro. A empatia é o caminho para a compaixão. Então, utilize, faça uso da empatia. Se coloque no lugar do outro. Mesmo que ele diga, você não sabe o que eu estou passando, eu sei, eu já passei por isso. Né? Pode usar exemplos também, certo? Respeite a condição emocional e a situação de vida que o levou a pensar sobre suicídio. Não pode simplesmente dizer, você não pode pensar em suicídio. Pode. Cada um tem uma história de vida. Ele não deve, mas pode. Né? Mas a sua história de vida levou ele a pensar. Não diminua nunca. Não menospreze, eu nunca ridicularize os motivos que a pessoa tem para se suicidar. Que ela já falou para você. Entendeu? Então, nunca faça isso. Porque você vai derrubar a autoestima da pessoa. Você já conseguiu empatia, já conseguiu que ela se abrisse, aí você vai lá e joga por terra. Certo? Não, isso lá, que besteira, se preocupar com isso. É como eu disse no início. A visão de um e a visão do outro são diferentes. Cada um enxerga os desafios de maneira diferente. Então, trabalhe a autoestima da pessoa. Elogie, mostre os pontos positivos que ela tem, mostre suas qualidades, mostre seus valores, né? Mostre suas competências, que eu falei aqui na palestra Parábola dos Talentos. Quem não assistiu, ou vai lá no Instagram da Secas, ou vai no meu canal do YouTube, Jaime Albuquerque, que está lá essa palestra, a Parábola dos Talentos. Eu falo sobre as inteligências múltiplas, né? Capacidades, a inteligência sinestésica, física, musical, artística, tem várias. Eleve a autoestima da pessoa, mostre que ela tem valores, mostre que ela tem importância. E durante a pandemia, né? Essa pandemia, a gente não tem relatos, não tem estatística, que a Organização Mundial de Saúde recomenda não divulgar o número de suicídios, porque isso estimula o suicídio. Estimula o suicídio. Detalhar passo a passo como aconteceu, como foi feito o suicídio, né? Como tinha lá aquele negócio e 13 razões para. Então, não divulga os números e recomenda que não divulgue esses detalhes. Mas a gente precisa divulgar casos para poder conscientizar. O Espiritismo, uma das leis importantes que o Espiritismo dissemina é a lei do retorno, a lei de ação e reação. Então, quando a pessoa tiver numa condição que já estiver fora da crise, conversa com ela, mostra as consequências, diga que ela não precisa passar por isso. Então, assim, durante a pandemia, depoimentos e relatos sobre suicídio aumentaram de 6% para 20%. Porque o uso da rede social, né, aumentou muito. Notícias sobre suicídio aumentaram de 7% para 42%. Piadas sobre suicídio diminuíram de 30% para 3%. Olha que coisa maravilhosa. Conteúdos positivos sobre depressão, sobre buscar ajuda, aumentaram de 30% para 60%, dobraram. Então, durante a pandemia, vai acontecer? Pode acontecer. Pode aumentar? Pode aumentar. Mas os recursos também aumentam. A conscientização, o esclarecimento, a iluminação sobre o assunto também aumentou. Então, quando a pessoa estiver bem, fora da crise de depressão, que é o maior dos casos, certo?
fala sobre a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Porque às vezes a pessoa não está imaginando isso. Muitas pessoas fazem a passagem por acidentes graves, né? Mortes súbitas, e não tem noção do que está acontecendo. Há algumas semanas atrás, um rapaz sofreu um acidente, tinha da comunidade aqui em Juruti, e de moto bateu um caminhão na estrada, no ramal, e veio a óbito. Deu uma comunicação aqui no centro, desesperado, porque falava com as pessoas e ninguém respondia para ele. Ou seja, não tem consciência da sobrevivência do espírito da morte. É importante ter essa sobrevivência, certo? Tem o caso do Rossandro. Ele contou, saber que o espírito sobrevive à morte do corpo é importante, porque ajuda você a resistir à tentação do suicídio. O Rossandro conta no livro O Tempo do Autoencontro, e ele conta isso em palestras também, que tentou suicídio na varanda do apartamento que ele morava só, né? E ele pensava em se jogar, aí ele calculava, estava na fase dos planos, né? Plano entre planos e execução. Ele dizia assim, mas se eu cair daqui, eu vou ficar aleijado e não vou morrer. E aí depois ele dizia assim, ora, mas eu sei que se matar, não morre, porque o espírito sobrevive. Ou seja, isso termina funcionando bem para que as pessoas, né, resistam e não se suicidem. Né? Conhecer as consequências do suicídio para o espírito imortal é fundamental. Porque ele vai tomar consciência de que ele não vai se livrar daquele tormento que ele está tendo ali, aquela vida encarnada, e ele vai terminar adquirindo um outro tormento, que é o tormento da passagem, né, do tônus vital que vai permanecer ali no seu perispírito, provocando tormentos. Sem se falar dos traumas psíquicos, né? Como acontece com o suicida, que se suicida através nas rodas dos trens e que ficam atormentados ali, juntando as suas partes, né? Uma coisa muito terrível isso. Então, conhecer os casos de reencarnes também é importante. Eu vou ilustrar uma história, né, que conta a história de um espírito reencarnante que começa assim. A época do Cristo, tinha uma família em que a criança, o menino, Gesiel, vivia pedindo à mãe, vivia sonhando com o dia em que ele ia encontrar com o Rabi, com o profeta. Porque ele tinha uma irmãzinha que era enferma. Estava perto do 2º ano de idade, e essa criança nasceu com problemas sérios, teve problema de parto. Nasceu com problemas sérios, não andava, braços disformes, pernas tortas, e não falava, né? Supostamente não via. E era o cuidado da casa, né? A bebezinha ali. A mãe, Marta, se dedicava muito a essa filha. Mas Gesiel vivia inconformado. E ficou sabendo que o mestre, que o Rabi da Galileia, estava numa aldeia próxima da sua. Porque um moleiro, um caixeiro viajante, um moleiro, que vinha dessa aldeia para a aldeia que ele morava, para a vila que ele morava, trazer mantimentos, contou para ele. Ele disse, a minha irmãzinha Esther vive em cima da cama, muito doente. Eu queria que o meio do Rabi da Galileia curasse a mim. Aí veio para casa correndo. Mamãe, 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 mamãe. E é, menino, ele corre, descendo ladeira abaixo, até chegar em casa, para contar para a mãe que o mestre estava na aldeia vizinha. Como é que você sabe, menino? Não, mamãe, ele cura as pessoas. Lembra daquele coxo que vinha por aqui esmolar e a senhora dá comida para ele?
Jesus curou ele. Se ele curou aquele coxo, por que não pode curar Esther, minha irmãzinha? Amanhã, meu filho, isso o povo conta, você conversa, não acredita em tudo que o povo fala. E Gesiel insistia com a mãe. Minha mamãe, vamos lá, temos que ir levar Esther para ele ver. Né? Ele só vai ficar 2 dias nessa aldeia. O moleiro Gediadá falou isso. E ela, menino, vai tomar banho, não sei o quê, desconversou, mas ficou com aquilo na cabeça. Né? Ficou pensando, se eu estou aqui, ficou pensando na possibilidade, sim, não é? do Rabi curar a filha dela. Porque ela já estava doente, ela se sentia doente. Ela estava tossindo, tossia muito, e com a tosse vinha sangue. E ela, então, disse, eu vou morrer. Quem vai cuidar dos meus filhos? Vivia num conflito terrível, o casamento, né, se desfazendo. O marido, desde que Esther nasceu, botou a culpa nela, da criança ter nascido daquele jeito, que a semente dele era boa, né? A terra que não foi boa, que não gerou ali o fruto sadio. E ela vivia com esse tormento na cabeça dela. E naquela noite ela se escurou assim, no portal do quarto onde dormia a Estherzinha, e ficou olhando. E ali, um turbilhão de sentimentos, né? O medo dela morrer e quem ia cuidar daquela criança. Né? Porque Jezeel era um menino desenrolado. Ele com certeza ia conseguir, né, se sobressair. O marido cada vez mais ausente. Já tinha sabido pelas vizinhas que ele estava tendo caso com uma outra mulher. Passava semanas sem vir em casa. Já estava falhando com a manutenção da casa, com os suprimentos, com alimentos. E ela terminou tendo que fazer uma hortinha no quintal, terra seca, ali da Palestina. E ela terminou tendo que fazer uma hortinha ali para poder se manter. E o excedente ela trocava com os vizinhos por outros tipos de alimentos. E ao mesmo tempo que ela sentia muita dor, ela sentia muito medo da sua morte, do que seria dos seus filhos, mas ela também sentia medo de Esther. Era uma coisa, um sentimento que ela não compreendia. Como é que ela sentia medo daquela coisa? E aí, no dia seguinte, ela sentada na soleira, chega o carroceiro. Bom dia, senhora Marta. Sim, meu nome é Gediadá. Onde está o Gesiel? O seu Gesiel foi lá na fonte atrás de água, para a manutenção do dia. É porque ele ontem à noite, ele ontem à tarde, ele conversou muito comigo, estava muito ansioso para ver o mestre Jesus. E eu fiquei muito, eu não consegui dormir à noite, né, pensando nele, pensando nessa vontade que ele tem. Ele falou da sua irmãzinha, falou que a senhora também está doente, e que ele precisa ver o mestre Jesus para ele curar a senhora, curar a filha, a irmã dele. E eu vim aqui me propor a lhe ajudar. Ela disse, mas eu não posso ir, o meu marido está fora, eu tenho que falar com ele. E aí Gediadá disse, olha, lá na hospedaria, eu procurei saber sobre seu marido, exatamente para pedir autorização a ele, para levá-los todos até a minha aldeia, né, para se encontrar com o Rabi, que, que ele pudesse fazer algo por vocês. E aí me disseram que o seu marido viajou a negócios e vai demorar muito. Então ela disse, ela pensou bastante, e aquela intuição dizendo, vai, porque na noite anterior ela pensava, Jesus, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Orou muito, rezou muito. E aí no dia seguinte, aquele impulso, vai, ela disse, tá bem, eu vou. E Gediadá, muito respeitoso, disse, eu já providenciei um colchão lá na estalagem para levar sua bebezinha aqui deitadinha na viagem, a viagem de um dia, né? E amanhã é o último dia do Mestre Jesus na nossa aldeia, e eu vou levar vocês. Já providenciei mantimento, providenciei tudo. Enquanto a senhora prepara a sua filhinha, eu vou atrás do Jaziel. Dali a meia hora estava tudo pronto. Pegaram a estrada e seguiram. À noitinha, chegaram na aldeia dele. E aí ela perguntou, você não é casado? Ele disse, não, eu sou viúva. Minha esposa veio a falecer e eu não me casei de novo.
mas eu moro com meus pais. Eles são muito bons, são muito acordados, são muito acolhedores. E ela foi, hospedou-se na casa dos pais de Adá. Foram bem acolhidos, né? E ele disse, vamos dormir, tomar aquela sopa, né? Se vamos dormir, porque amanhã o Rabi vai passar aqui. E a multidão acorda cedo para poder vir ter com ele. E eles dormiram. E no dia seguinte, eles acordaram cedo, fizeram de jejum, e ela carregando a filhinha no braço, Jediadá percebeu que ela estava arquejando. Então ele pega Esté em seus braços e vão para a beira da estrada por onde Jesus ia passar. E aí, na hora que Jesus vai passando, vai caminhando, né, em certo momento, ele se vira para ela, olha para ela e começa a caminhar em direção a ela. As pernas dela começam a tremer. Ela disse, ele está olhando para mim, Jediadá. Ele está vindo em minha direção. Ele chega perto dela, ela toma a criança dos braços de Jediadá e estende para Jesus. Por favor, Rabi, cure minha filha. E Jesus olha para aquela criança e diz, Marta, eu preciso falar com você. Não, mestre, cure a minha filha. Ele disse, Marta, procure a casa de Efraim, onde eu estou pousando, no fim da tarde, e nós vamos conversar. E o Messias virou e disse, Jediadá, leve ela. Você sabe onde é. Jediadá disse, ele sabe meu nome. O que é que o Cristo sabe? Então ele foi, voltaram para casa, e o dia parecia não passar. Marta ansiosa para encontrar com Jesus. E ela chega ao fim da tarde, e Jediadá leva ela e a criança nos braços para a casa do Efraim. E lá, eles são bem recebidos, né? Ficam na sala, puxam um banco para ela. E Jesus está no quintal conversando com Efraim, muita conversa, muito papo, até que chega a hora de atender as pessoas no fim da tarde. E Jesus atende, e aí ela sai. Ele entra e ela se maravilha. Diz que quando ele entra na sala, aquela atmosfera que fica, aquele perfume, ela ficou maravilhada com a sua presença. O seu olhar doce, meigo, os seus cabelos levemente cacheados, caindo nos ombros, né? A sua aura belíssima. E ele diz para ela, vamos lá para fora, que aqui está quente. Lá embaixo da árvore é mais fresquinho. E eles vão lá. Ele termina de falar com todo mundo. E aí, por último, ele deixa a Marta. Já de dar ao seu lado, criança no colo. E Marta começa a pedir. E Jesus começa a indagar. Marta, o que é que você sente? Eu sinto isso. Estou perdendo sangue. Tá? Eu sinto que vou morrer. Estou preocupada com meus filhos. Né? Que vai ser de Estezinha. E tal. E conversa. E tenta convencer Jesus. E Jesus fica mostrando a ela, né? Que nem sempre é aquilo que a gente nem sempre é aquilo que a gente pensa. E aí, Jesus resolve, então, fazer uma regressão de memória. Estende a sua mão e ela entra em transe e ela começa a passar um filme na sua mente. E ela começa a ver uma aldeia, um jovem muito forte, muito bonito, trabalhador, letrado, estudado. Era uma aldeia de hebreus. Isso era no ano 100 a.C. E esse jovem decidido, ativo, era um jovem que pastorava ovelhas, aprendia os segredos da Torá, estava noivo de Raquel, o nome dele era Esaú. Esaú estava sendo preparado para herdar a liderança da aldeia. O líder era o pai de Raquel. E ele, o pai de Raquel, ensinava as escrituras, passava tudo para ele, ele era muito inteligente, era trabalhador.
E um belo dia, antes de sair para trabalhar, a mãe do Esaú perdeu a hora, as servas perderam a hora. E ele terminou acordando mais tarde. Os irmãos acordaram mais cedo, os colegas, perdão, os companheiros de trabalho acordaram mais cedo e foram embora para o campo. E ele perdeu a hora. Quando ele saiu atrasado, não tinha nem como comer, porque as servas tinham feito a comida passada ponto, ele saiu e viu passar uma caravana. As amas, escravos fortes, carregando, né, aquela cadeira nos ombros, a cadeira rodeada a cadeira cortinada. E ele ficou olhando, deve ser uma mulher linda, pode ser feia. De repente, ficou curioso. E essa caravana seguiu e ele resolveu cortar caminho pela floresta e conseguiu ver que eles tinham acampado. E ele foi até a tenda colorida, que ele achou que era da moça, e ela não estava lá. Mas ela estava num declive onde passava um regato. Ela tinha tomado banho, ela estava de costas, né? As criadas secando o seu cabelo molhado, né? O camisolão ainda com um pouco colado no corpo, onde ele podia ver a silhueta do seu corpo. E ele ficou, de repente, as criadas resolveram voltar para a tenda, ele saiu correndo de volta pelo mesmo caminho, subiu numa árvore para se esconder, ficou lá. E as criadas chamando a ama de volta, e ela não quis, ela ficou lá no regato. De repente ela se abaixa, pega umas pedrinhas, ele não consegue ver o rosto dela. Quando uma ave linda e colorida levantou o voo de uma pedra e pousou na árvore que ele estava. Ela segue a ave e consegue vê-lo espreitando ela lá de cima. Quando ela pensa em gritar, ele pula lá de cima, abraça ela, tampa a boca dela e diz: não grite, eu não vou fazer mal a você. Você é muito linda e muito bela. E você vai ser a minha esposa. Foi amor à primeira vista. Uma coisa avassaladora. Então, ela também troca o olhar com ele, corresponde ao olhar, fica extasiada com aquele evento que aconteceu ali, mas volta para a tenda, olhando para trás de vez em quando, cruzando olhares com ele. Então ele depois vai embora e depois ele descobre onde ela mora. Ela morava na cidade, um palacete marmorizado, com muros altos, com guardas nos portões. Era uma moça da família de gentios. E eram comerciantes, eram ricos. E ele era um hebreu e era aldeão. Então ele terminou fazendo contato com ela, tentou falar com ela, os irmãos rechaçaram, não, eu não quero ser falando com a minha irmã, não, vá para lá. E ele terminou abordando uma das criadas e mandou recado, e a criada terminou fazendo o contato, e ele refugiou-se numa gruta, e terminou que a moça, chamada Samara, terminou indo ao encontro dele. E ali eles passaram um dia se encontrando, ele ia para a natureza, tirava seu alimento da natureza, pescava, comia frutos, né? E vivia se encontrando com ela. Até que foi descoberto. Mas é claro, todo esse tipo de coisa, uma hora é descoberto. Então, ele foi perseguido e fugiu, voltou para sua aldeia. Passaram-se um tempo e ele não conseguia esquecer aquela moça. Passou-se uns 6 meses e ele não conseguia esquecer. E aí foi procurar ela de novo. Quando ele procurou ela veio falar com ele e disse: olha, meu pai ficou muito triste com o que descobriu, e nós estávamos nos encontrando, e caiu doente. Minha família se desestruturou, e eu não quero que minha família sofra, eu não quero que meu pai morra, então a gente não pode mais ser. Então, assim, Esaú imaginava que ela ia jogar tudo para o alto e fugir com ele. Era o que ele imaginava. Mas ela também ela não pensava só em si, ela pensava na sua família, pensava no coletivo. E aí ela resolve dar um basta. E ele fica
profundamente revoltado. Se você tem outro, só pode ser, não sei o que. Ela disse, olha, eu não vou mentir para você. Meu pai arranjou um noivo para mim. Eu vou casar com ele. É um rapaz muito bom, muito prestativo, generoso. E eu não vou fazer isso. A nossa relação não vai dar certo. Vai ser muito problemático. Então, ele saiu revoltado. Voltou para sua aldeia e ficou sabendo, por comerciantes que tinham feito planos de negócio naquela cidade, que Samara ia se casar. Está ali há 2 meses. Então, ele ficou atormentado. E ninguém reconhecia mais ele. E a noiva dele, Raquel, ia conversar com ele, já como amiga, não mais como noiva, que ele tinha terminado aquele noivado. E ele vai e, e resolve voltar lá na casa de Samar. Então, ele chega à noite, na espreita, consegue entrar, pular um muro, por uma lateral, em que o barranco permitia que ele alcançasse. Ele pulou para dentro, sorrateiramente entrou, chegou até no quarto dela. Porque ele olhava ela pela janela, então ele sabia a posição do quarto dela. Ele chegou até lá, conseguiu à noite, enquanto os guardas se distraíam. Então ele ficou hesitante na porta do quarto dela, mas resolveu entrar. E olhou ela dormindo naquela cama enorme, né? Seus belos cabelos, sua silhueta. E ele olhou. De repente ele olha para a cadeira e vê o vestido. E ele se revolta. Se você não pode ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Pegou uma das almofadas que estava sobre a cama, sufocou Samara até a morte. E ali saiu, sorrateiramente, do mesmo jeito que entrou, ele saiu. E ficou alucinado. Subiu no seu cavalo, cavalgava alucinado com a besteira que tinha feito. Achou que matando Samara, aquele tormento ia se acabar. E ele percebeu que o tormento aumentou. Então ele cavalgando com o cavalo dele, o alazão, ele se desespera mais ainda e se atira do precipício embaixo. E se despedaça todo nos espinhadeiros. Ele, cavalo. E aí Marta retorna do transe e Jesus revela para ela. Ela disse, que história é essa? A história estava no inconsciente. Ela vivenciou. E aí ele disse, você era Samara. Eu? Era aquela mulher linda, bela, rica, e hoje vive numa situação paupérrima e pobre? Sim. Você era Samara. Esther, a sua filha, era o Esaú. Aquele homem que matou a Samara, é a minha pequenina Esther, aqui, indefesa? Sim. É a sua filha. É Esaú. E Jesiel, que tanto cuidado tem com Esther, é a noiva que ele abandonou na sua aldeia, Raquel, que continua tendo os desprendimentos de cuidados com Esaú, agora na personalidade de Esther. E aí ela disse, eu não posso acontecer. E aí começa a falar com ela, e ela revelar que não pode curar Esther, porque aquela condição é a condição necessária para que o espírito consiga se desprender da condição que ele se encontra, rebeldia, etc. E aí ele diz para ela, siga com o seu marido. Aí ela diz assim, não, Jediadá não é o meu marido. Eu sou casada. Ele disse, não é mais. Você é viúva. O seu marido foi atacado por salteadores e está morto. E Jediadá sempre respeitador. E eles terminam voltando para a vila dela.
e ela mantém, lá ela fica sabendo por agricultores que estavam fazendo a roçagem e descobriram o corpo enterrado na beira da estrada. Então, ela tira o seu luto do seu marido, e Jediadá então vem, e ela já estava se apaixonando por ele realmente, e termina que eles se consorciam. E vão morar na aldeia em que Jediadá morava. Lá, eles se casam, têm outros filhos, e Esther é adotada por ele. E ali, eles realizam o evangelho no lar diariamente. E no final da história, tem um depoimento desse espírito. Tem um depoimento desse espírito, Esaú, que então estava ali no corpinho da menina Esther. E ele diz o seguinte: um dia, séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe levou-me a Jesus. Viajei confortavelmente a seu lado, odiando-a por estar perfeita e bela, enquanto eu, impossibilitado de amá-la como homem, disforme e preso a um leito no corpo de uma meninazinha enferma e indefesa, bradava mudamente contra os céus que me haviam colocado em tal situação. Chamavam-me Esther, mas eu era Esaú. No processo reencarnatório, muitas vezes ele só se completa aos 4, aos 7 anos, quando o espírito realmente perde a consciência. Nesse caso, ele não tinha perdido a consciência. O profeta não me curou. Nos braços da minha mãe, escutei sua gentil negativa e odiei-o. Estava inapelavelmente condenado ao encarceramento no corpo físico defeituoso. Tinha eu, então, 3 anos. A existência pretérita, como Esaú, falava muito alto em mim. 25 anos permaneci na terra. Logo após a visita a Jesus, acentuaram-se minha raiva, a revolta, o desespero, compreendendo a inexorabilidade do destino, atado para sempre a uma cama, era ainda Esaú. Jediadá, amigo e benfeitor, trilhou os caminhos do verdadeiro amor, aquele que transcende os laços de sangue e supera as mágoas do passado, como o odiei no começo. Ainda era Esaú e ela, Samara. E aí você se pergunta, quem era Jediadá na história? Jediadá, nessa história, era o noivo de Samara, que ia casar com ela quando ela foi assassinada por ele. E que não teve a oportunidade de ficar com ela naquela encarnação. 100 anos de Cristo. E agora, finalmente, eles se reencontraram para serem benfeitores daquele que provocou a separação dele no passado. Com o passar dos anos, consolidou-se a encarnação como Esther. E lenta e gradativamente operou-se a transformação espiritual mencionada pelo Mestre. A doutrina do Messias, em palavras e exemplos de meus pais, repudiada violentamente no início, suave e docemente começou a penetrar-me a alma observada. Até que eu, por ela, implorasse, ansiando pela hora em que a família se reuniria para o Evangelho de Jesus. Então, sentia-lhes o amor expresso do carinho com que me carregavam, nas mãos que me tocavam, nos beijos das crianças, minhas irmãs e meus irmãos. Marta, recordando o que Rabi dissera, falava-me com a naturalidade com que se dirigia aos demais, como se eu pudesse lhe responder. Embora não pudesse falar, mentalmente formulava respostas. E para meu espanto e alegria, ela costumava captá-las e, não raro, as reproduzia. Ao abandonar o corpo que me fora abençoado a prisão, sentia-me Esther. Era Esther, a filha muito amada de Marta e Gedeão. Finalmente, havia me reconciliado com Samara e comigo. Olha que depoimento. Como o processo reencarnatório reajusta e permite, pela misericórdia divina, que as pessoas, né, encontrem o caminho. Essa história está no livro Arte de Recomeçar, de Leão Tolstói, psicografado por Cirineia Maffei. Então, a conscientização é importantíssima para que o espírito saia, né, da condição de ignorância.
O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que não será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Ele sabe que será tanto mais feliz, né? A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Esperava se livrar do tormento, não vai se livrar. Que foge a um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. E tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, impedidos de suicidar-se, podendo daí concluir que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. O suicídio é a loucura, item 17. Então, com a certeza da bondade divina, da misericórdia de Deus Pai amoroso e justo, e despeço um poema de nossa autoria, chamado Tempestade. Quando o céu se fecha em tons de cinza escuro, é prenúncio de chuva forte e tempestade. A luminosidade diminui, sugerindo escuridão, e o temor da enxurrada se instala no coração. Quando as nuvens se dissipam e o céu se enche de azul, há previsões de bom tempo e a tranquilidade a esperar. A claridade retorna plena no dia seguinte e a alegria habita novamente no coração. O divino amigo nos ensinou sabiamente que a sua justiça é abundante e farta como a chuva e como o sol. Mas o seu julgamento é leve e o seu fardo é suave, pois caridoso e complacente é seu coração. Diante da bondade, do amor e da alegria de viver, tudo se restabelece pela força divina, pois, na tempestade, as flores perdem suas pétalas, mas na bonança florirão novamente no coração. Recife, 28 de janeiro de 2015. Então, aqui eu encerro e gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade que me foi dada pelo Centro Espírita Seara de Luz. Muito obrigado, né? E que todos permaneçam com saúde, paz, e Jesus continue sendo o nosso guia e modelo de amor e paz.